Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e eu tenho certeza que isso vai te levar para um nível maior de conhecimento de Cristo. Nosso objetivo é que você possa ser conhecido pelo Senhor e conhecê-lo em todos os momentos da sua vida, porque a eternidade é conhecermos a Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus, porque de fato o reino de Deus, meus irmãos, não é somente uma experiência, mas é o governo de Deus sobre nós. O reino de Deus não é somente um destino, mas uma realidade de vida para todos nós. Existe uma diferença muito grande e poderosa na mensagem de Jesus e de João Batista. João Batista aparece preparando o caminho aonde ele vai dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus, quando ele começa a pregar essa mensagem de arrependimento, ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, isso muda tudo, a forma como nós precisamos viver a nossa vida diária. Então, João Batista e Jesus, nesse momento desse texto, eles começam pregando praticamente a mesma mensagem, porém com uma pequena diferença que vai fazer total diferença de como nós vamos viver a nossa vida. João Batista está dizendo ali, quando ele vem para preparar o caminho, e ele vai dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus, ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas dentro disso existe uma diferença muito profunda nesses dois textos. Quando nós lemos, normalmente nós passamos batido em algumas coisas, mas sempre o Senhor nos revela algo que vai trazer transformação de dentro para fora na nossa vida. Então, quando João Batista está pregando esse texto, e ele está pregando essa mensagem, ele está preparando as pessoas para o reino de Deus que viria. Por isso ele diz: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus em algumas versões. Já Jesus, ele vai dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus, porque Jesus é o próprio rei inaugurando o reino de Deus, o governo de Deus e o domínio de Deus. Então, João Batista, ele prepara o caminho. E João Batista, ele fala, quando ele diz arrependei-vos, a palavra no original aqui é metanoia, ou seja, é mudança na forma de pensar. Só que quando ele está dizendo isso, ele está preparando as pessoas, porque ele é aquele que veio preparar o caminho. Então ele está falando sobre uma mudança de direção, uma mudança na forma de pensar. João Batista está dizendo especificamente: mudem a forma de pensar, para todas aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, porque o governo de Deus está próximo. Ou seja, João Batista está preparando as pessoas para viverem debaixo do domínio de Deus, do governo de Deus. Por quê? Presta atenção nisso. Porque reino aqui, reino de Deus, significa governo, do governo de Deus, mas reino em específico, a gente precisa entender isso. Reino significa governo, domínio e autoridade, ou seja, o que João Batista está falando ali como aquele que está preparando o caminho, ele está anunciando: Deus está prestes a governar novamente a vida de vocês. Então vocês precisam mudar a forma de pensar. Então isso nos traz um entendimento, meus irmãos, de que o arrependimento prepara o espaço para que Deus possa governar a nossa vida. Ou seja, é nós reconhecermos que nós precisamos ser governados por Ele. É nós reconhecermos que nós não damos conta da nossa própria vida. E João Batista, ele está preparando o caminho. Mas Jesus também, ele está anunciando essa mensagem. O que ele está querendo dizer em relação a isso? Jesus, ele não anuncia um reino futuro, porque Jesus, ele está inaugurando o reino a partir dele, porque ele é o rei desse reino que está governando agora. Então, ele muda a declaração. O texto vai dizer, Jesus, ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus em algumas versões. Por quê? Porque agora o próprio rei, ele deixou a sua glória, ele veio habitar entre nós. O próprio rei está presente. Então João Batista está anunciando algo que estava vindo, mas Jesus está anunciando algo que chegou. Ô meu irmão, isso é muito profundo. Por quê? Porque o próprio rei veio inaugurar o seu reino. Ou seja, a aliança que nós estamos
baseando a nossa vida, estamos vivendo a nossa vida, não é uma aliança que vai ser quebrada, não, é uma aliança eterna entre o Pai e o Filho. O próprio Rei veio estabelecer o seu reino, veio governar, veio resgatar. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele tem todo o poder tanto no céu quanto na terra. Ou seja, Jesus é o Rei eterno, é aquele que pegou a chave da morte e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então o próprio Rei agora ele veio para governar, para inaugurar o seu reino. E por que isso é muito poderoso? Porque Jesus não veio apenas trazer uma experiência. Jesus veio mudar a história da humanidade. Jesus veio pagar a dívida que nós tínhamos, uma dívida que nós herdamos lá de Adão no Éden, uma dívida pecaminosa. Por quê? Porque quando Adão ele se submete à voz da serpente, ele está obedecendo outro mestre. E nesse lugar, ele abre espaço para ser governado e ele sai do governo de Deus. Mas agora, o próprio Jesus ele veio restaurar o propósito original. Por isso que ele é o segundo Adão. Primeiro Adão é a alma vivente e o segundo Adão é espírito vivificante. Alma vivente porque ele recebe fôlego de vida de Deus, o primeiro Adão. Mas o segundo Adão, espírito vivificante porque ele é a fonte de vida. Então Jesus é superior. E de fato, o que Jesus está fazendo aqui é inaugurando o reino de Deus, mas ele também morre a nossa morte. Por quê? Para quê? Para que nós pudéssemos viver a sua vida. Por isso que ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é só na eternidade. Nós já estamos vivendo a partir da eternidade, não só para a eternidade. Ou seja, nós podemos viver o reino de Deus hoje, agora, em todas as áreas da nossa vida. Então Jesus ele fala, arrependei-vos, ele está dizendo especificamente para mim e para você. Ele está dizendo o seguinte, mudem a forma de pensar, porque agora Deus voltou a governar sobre vocês. Meu Deus, olha como isso é incrível. O que Jesus está dizendo? Jesus está trazendo uma verdade para nós, de que o reino de Deus não é uma experiência espiritual. O reino de Deus é uma cultura. O reino de Deus é uma nova forma de pensar. O reino de Deus é uma nova forma de viver. Agora nós não somos mais governados por esse mundo, não somos mais governados pela ansiedade, pelos pensamentos mentirosos, mas somos governados pela eternidade. E o nosso rei é bom. Salmos vai dizer que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ou seja, a bondade dele está sobre nós, a proteção, o amor, o favor dele está sobre nós. Ou seja, Jesus ele está trazendo um princípio para nós, de que o reino de Deus não é um evento, é o governo do Deus Criador eterno sobre todas as áreas da nossa vida. E isso quer dizer que o reino de Deus transforma a nossa forma de pensar. Por que isso? Porque, olha só, o que Jesus está nos ensinando aqui agora, pregando esse arrependimento, e você percebe que ele não prega um arrependimento livre, mas ele prega um arrependimento junto com o reino de Deus. Não é só mude sua forma de pensar, é mude sua forma de pensar, porque agora Deus vai governar sobre vocês, o reino de Deus vai governar sobre vocês. Ou seja, antes nós vivíamos sem Deus, sem direção, influenciados pelas mentiras e enganos desse mundo, presos em comparações, performance, ansiedade e pecado. Mas agora, meus irmãos, nós fazemos parte de um novo reino. Ou seja, por isso que Jesus está dizendo, vocês precisam pensar diferente. Agora nós pensamos. Como que nós pensamos? Pensamos como Cristo. Vivemos como Cristo, ouvimos a voz do Pai e vivemos a partir da verdade de que o reino de Deus não é somente um destino, mas uma realidade de vida para nós. Ou seja, Deus está dominando, governando sobre nós. Nós fomos comprados pela morte e ressurreição de Cristo, pela morte de Cristo na cruz. O Cordeiro perfeito de Deus, ele se fez pecado, ele se fez injusto no nosso lugar para que nós pudéssemos ser justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Então, se de fato Deus governa a minha vida, então os meus pensamentos eles precisam ser alinhados com os pensamentos desse rei que está governando sobre a minha vida. Então, o que isso nos traz de entendimento? Não é possível, meus irmãos, não é possível nós
vivermos reino de Deus com uma mentalidade velha. Por isso que existe um texto bíblico que vai dizer o seguinte, que não se põe vinho novo em odre velho, não cabe o novo de Deus dentro de uma velha mentalidade, dentro de princípios que nós até mesmo aprendemos com os nossos pais, que eram pessoas boas, se for o caso, mas isso não encaixa. Por quê? Porque nós precisamos viver por aquilo que é eterno, pela palavra de Deus. Então Jesus, é interessante isso porque ele sempre viveu a partir da voz do Pai, ou seja, existe algo muito poderoso, porque esse texto que nós estamos falando, de arrependimento, João Batista e Jesus, existe um contexto dentro disso. Porque Jesus ele começa a pregar isso depois que ele sai do deserto. E o contexto disso é, Jesus está lá quando ele é batizado nas águas. Ele ouve uma voz que diz, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ou seja, quando o Pai declara isso, Jesus ele é conduzido pelo Espírito no deserto e ali no deserto Jesus é tentado na sua identidade. Quantos lembram disso? Quando Jesus é tentado na sua identidade, ele vence as tentações. Por quê? Porque ele é o próprio exemplo de como nós devemos de viver nesse reino, porque ele é o rei desse reino, porque ele está inaugurando o reino de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. Então, Jesus, quando ele vence as tentações, ele vence por quê? Porque ele está firmado na voz do Pai. Porque lá, no batismo de Jesus, a voz diz, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Agora, quando ele é tentado na sua identidade, na tentação, o diabo vai dizer o seguinte para ele, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus vivia a partir de toda a verdade, de toda a palavra que o Pai tinha falado para ele. Isso nos revela algo importante, de que a identidade, a voz do Pai liberou sobre o Filho a identidade de como ele precisava viver. Isso revela que agora nesse reino nós precisamos viver a partir da voz do Pai. Nós precisamos viver a partir dessa verdade eterna. Nós precisamos viver alinhados com aquilo que o Pai estabeleceu do céu para a terra. Ou seja, para que a gente possa concluir aqui, o reino de Deus não é somente uma experiência de domingo. O reino de Deus é uma cultura, é uma forma de se viver, é um estilo de vida, é um governo eterno. É Deus dominando sobre nós, sobre todas as áreas da nossa vida, completamente. Por quê? Porque enquanto João Batista preparou o caminho, Jesus inaugurou o reino eterno. Jesus estabeleceu o governo de Deus, ele tabernaculou, ele habitou entre nós. E agora nós podemos viver e precisamos viver assim na terra como no céu. Por que isso? Porque a ordem de Deus no Éden no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a ordem de Deus é céu e terra. E Jesus, na oração do Pai Nosso, ele vai nos ensinar um princípio. Que venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Isso nos ensina que quando o rei chega, a mentalidade precisa mudar. Nós precisamos pensar como ele pensa. E só há uma forma de fazer isso, quando nós mergulhamos num relacionamento, quando nós meditamos na palavra de dia e de noite. Se essa mensagem de fato falou com você, comenta aqui, que venha o teu reino, Senhor, e que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa entender de fato o que é que Jesus está dizendo quando ele fala do reino de Deus e entender que o reino de Deus não é somente uma experiência, mas é uma realidade de vida que nós precisamos viver diariamente em todas as áreas da nossa vida. Que Deus te abençoe.